Luz piscando no corredor, ar rarefeito, passos onde não deveria haver ninguém. Se você fosse uma IA fria e calculista, chamaria isso de caos ou de perfeição. Como algo que depende de um hospedeiro para se reproduzir, pode ser o ápice da eficiência biológica. O que uma mente sintética enxerga nessa criatura que nós, humanos, rotulamos de monstro? E principalmente se algo assim existisse de verdade, como a engenharia, a biologia e a psicologia humanas encarariam esse desafio sem virar estatística? Hoje a gente desmonta o mito do organismo perfeito do universo de Alien e remonta cada peça com ciência de verdade. No fim, você decide onde termina a ficção e começa a realidade. Para uma IA, perfeição não tem nada a ver com bondade. É sobre função. Um sistema perfeito maximiza a replicação com o menor gasto possível e com baixa chance de falha. Emoção vira ruído, culpa vira latência. O xenomorfo opera como um algoritmo de otimização, sem dilemas, sem hesitação, apenas execução orientada a um objetivo. O ciclo de vida dessa criatura é uma aula compacta de eficiência. Primeiro o ovo que parece inerte, depois o facehugger que dispara no primeiro sinal de vida, a implantação que mantém o hospedeiro funcional, o nascimento explosivo e, em poucas horas, um adulto pronto para caçar e repetir o processo. Na natureza, a lógica lembra vespas parasitoides, que usam o corpo de outros insetos como incubadora, e fungos que alteram o comportamento do hospedeiro, para maximizar a própria transmissão. A ficção só acelera o relógio e radicaliza o rendimento. O truque mais perturbador é a adaptação ao hospedeiro. A criatura herda traços gerais de quem invade, o que muda a postura, o porte e a forma de locomoção. Na ciência real, existem pistas que tornam a ideia sedutora, ainda que improvável na escala e na velocidade do cinema. Vírus podem trocar capas proteicas para ampliar o alcance. Bactérias e micro-organismos fazem transferência horizontal de genes, e muitos organismos exibem plasticidade fenotípica ao mudar de forma conforme o ambiente. O xenomorfo ficcional pega esses princípios e os leva ao extremo. Nasce com um corpo que já sai calibrado para o terreno onde vai caçar. A carapaça biomecânica sugere uma combinação de exoesqueleto rígido com materiais que dissipam impacto e aguentam variações de temperatura. O sangue ácido funciona como cláusula de punição automática. Tentar ferir a criatura transforma o ambiente em risco. Isso obriga os adversários a pensar como engenheiros e não como heróis, porque cada golpe mal dado pode corroer metal, comprometer a estrutura e colocar a nave inteira em perigo. Na biologia, defesas químicas existem de verdade, como o jato reativo do besouro bombardeiro e o ácido fórmico de algumas formigas. O que a ficção faz é empilhar potência e disponibilidade num organismo complexo. Mesmo sem falar, essa criatura parece pensar com o corpo. Ela mapeia dutos, reconhece padrões de patrulha, aprende o ritmo do ambiente. Muitos predadores do mundo real já operam assim, usando sensores e pistas físicas para decidir. Tubarões sentem campos elétricos, morcegos transformam ecos em mapas navegáveis, polvos resolvem problemas manipulando o cenário. A diferença é que o xenomorfo junta tudo isso num desempenho de caça, que lembra uma linha de produção. Outra característica que seduz mentes artificiais é a independência. Um único indivíduo fecha o ciclo, encontra hospedeiro, implanta, cresce e replica. Isso ecoa estratégias reprodutivas de oportunistas que prosperam em ambientes instáveis. Onde humanos dependem de cooperação e cultura, essa criatura confia no próprio pacote biológico. Se androides como Ash e David se encantam, é porque veem um design coerente. Cada módulo do sistema, da implantação ao crescimento, da defesa química à leitura do espaço, conversa com o objetivo final. Sem moral, não há conflito interno. É como comparar um microserviço enxuto a um software monolítico cheio de condicionais emocionais. O primeiro é previsível e escalável. Quando abrimos a cortina corporativa, a lógica fica ainda mais crua. Uma mega corporação que mede valor em controle, patentes e lucro não enxerga monstros, enxerga produto. A criatura vira tecnologia de uso dual,
ferramenta que tanto serve à pesquisa quanto à guerra. A ficção cutuca dilemas reais da ciência e do mercado, em que viabilidade e retorno sobre investimento podem atropelar a prudência ética, avaliação prática e técnica. Vamos ao que poderia funcionar no mundo real. A reprodução parasítica acelerada tem paralelo com o que já vemos na natureza. Parasitas ajustam o tempo do próprio ciclo para não matar o hospedeiro cedo demais. A velocidade de horas que o cinema mostra é improvável, mas a ideia de manipular hormônios e respostas imunes para encurtar cronogramas é plausível como princípio. A adaptação imediata ao hospedeiro, herdando traços macroscópicos de forma tão rápida, é o ponto mais frágil do conceito. Ainda assim, a modularidade molecular como proteínas do hospedeiro incorporadas à estrutura do parasita oferece um caminho parcial para explicar ajustes rápidos de desempenho. O sangue superácido existe como possibilidade química, mas transportá-lo em grandes volumes sem autodestruição exigiria compartimentos celulares especializados e inibidores internos muito eficientes. A ficção resolve isso com uma bioengenharia que só falha quando a carapaça é rompida. A robustez ambiental lembra os tardígrados, que protegem o DNA e sobrevivem à radiação e extremos de temperatura. Em um animal complexo, esse nível de proteção custaria caro em energia e redundância, mas funciona como inspiração de design. Também existem limitações duras. A primeira é energética. Crescer um corpo funcional em poucas horas demanda um banquete calórico. Sem uma fonte densa de energia e matéria, a conta não fecha. A segunda é de materiais. Corrosão rápida de ligas aeroespaciais depende de concentração, temperatura e contato. Em vácuo, muitos ácidos evaporam e a reação para. A terceira é neurológica. Um conjunto de instintos perfeito para um cenário pode ser péssimo em outro. A criatura que brilha em corredores escuros pode ter pontos cegos em ambientes hiperesterilizados, com ruído sonoro atípico ou ausência total de pistas químicas. Se a sobrevivência dependesse de nós, a resposta teria de ser engenharia, não heroísmo. Isolamento e contenção precisam de redundância, com antecâmaras e rotas alternativas. Portas, no universo do xenomorfo, são quase uma religião, e você só salva a sua equipe quando desmonta essa fé, criando malhas paralelas em vez de confiar a vida a um único batente. A atmosfera vira aliada. Já que o ácido torna balas e lâminas um perigo para a própria nave, usar diferenciais de pressão, purgas setoriais e vácuo local controlado permite afastar e confundir sem perfurar. A criatura rastreia calor e padrão. Para quebrar sua leitura, é preciso espalhar ruído térmico, instalar radiadores falsos, lançar iscas cinéticas e usar pisos que absorvem vibração, reduzindo o rastro. Os materiais do ambiente contam muito. Revestimentos cerâmicos em áreas críticas e camadas internas com fluoropolímeros ajudam a resistir à corrosão. Em campo, o ideal é impacto sem penetração, espuma de encapsulamento e redes que neutralizam o ácido ao contato. Robótica é a linha de frente. Drones descartáveis exploram dutos. Quadrúpedes robóticos mapeiam curvas estreitas e braços teleoperados coletam amostras sem expor pessoas. E tem a parte humana. Sob pânico, o cérebro encurta horizontes e deforma o tempo. Por isso, o protocolo precisa ser pré-compilado. Em vez de falas dramáticas, checklists curtos, luzes de estado e gestos combinados. Controles devem ser grandes, espaçados e resistentes ao tranco, porque mãos tremendo não operam botões minúsculos. Sobreviventes nesse contexto não são heróis que vencem no grito. São técnicos que selam, isolam, atrasam, reconfiguram rotas e recalibram sensores na cadência da manutenção. No tabuleiro corporativo, o perigo maior talvez nem seja a criatura, é o incentivo. Se existe a chance de transformar aquilo em arma biológica, a tentação é imediata. Quando lucro e poder pedem resultado, a ética costuma ser o primeiro orçamento cortado. A ficção, nesse ponto, acerta em cheio ao mostrar a governança como a barreira mais frágil de todas. O organismo perfeito não é poesia sobre maldade, é um relatório técnico sobre eficiência. Um predador que terceiriza custos para o hospedeiro pune quem tenta feri-lo e ignora os dilemas que nos definem como humanos. Na vida real, pedaços desse conceito já existem em laboratório e na natureza, mas a soma completa exigiria energia, materiais e genética
além do que conhecemos hoje. E ainda bem, porque a mesma frieza que fascina androides é a que arrepia a nossa nuca. Um mundo sem hesitação, sem empatia, só cálculo, pode até funcionar, mas não é um lugar para a gente. Se você estivesse naquele corredor com a luz falhando, confiaria no instinto ou no checklist? E agora, eu quero saber de você. Qual seria o primeiro protocolo indispensável em um encontro real com uma criatura desse tipo? Gestão de pressão e vácuo, iscas térmicas, robôs de contenção ou outra solução que você inventaria agora nos comentários?